Nós vamos hoje ver o conteúdo das páginas 87 e 88. Eu só queria reforçar com vocês, tá? E pedir desculpas, porque a última videoaula eu falei que era 86 e 87, e eram as páginas 85 e 86. A correção da página 86, ela está no slide anterior, tá bom? Vamos lá? Nós vimos sobre termos algébricos, né? Estruturas algébricas, expressões algébricas, e tem algumas em particular que eu vou falar com vocês. Nós vamos começar pelos monômios. O monômio é uma estrutura algébrica que tem parte literal e número. Como assim, Cláudia? Ela mostra uma multiplicação de letras e números. Então, a gente chama de monômio a expressão algébrica que mostra uma multiplicação entre letras e números. Quando você multiplica uma letra por um número, essa letra ela fica junto com o número. Por exemplo, 3 vezes A. Então, 3 vezes um número qualquer que é simbolizado pela letra A. 3 vezes a letra A fica 3A. Tá? 5 vezes B, então é 5 vezes a letra B. Então, 5 vezes B fica 5B. Então, a gente só junta a letra e o número. Aí, eu coloquei 2 exemplos que também estão lá no livro, na página 87. Tá, joia? Tá pedindo aí a área de um quadrado primeiro, né? O lado do quadrado é L, aqui mostrando para vocês. E aí, a gente tem que a área, quer dizer, a multiplicação da base vezes a altura, tá? L vezes L. L vezes L dá L elevado a 2, que tá aí mostrando para vocês. Já na segunda figura, tá mostrando aí um retângulo. A base é A, a altura é 3. Então, a área vai ser a base, que é A, vezes 3. Ah, Cláudia, poderia ficar A3? Gente, na matemática, a gente costuma colocar, tá, nessa parte de álgebra, o número na frente da letra, tá? Então, primeiro fica o coeficiente, que a gente viu na aula passada. Os números são chamados de coeficientes, tá? E a letra é chamada de parte literal. Então, a gente coloca o coeficiente primeiro, que é o número, e depois a parte literal. Voltando ao retângulo. A vezes 3 dá 3A. A gente coloca primeiro o número, depois a letra. Tá? Depois mostra também a fórmula do volume de 2 cubos. Um pequenininho, cujas medidas são x, né? O cubo ela tem todas as arestas de mesmo tamanho, então a gente tem x vezes x vezes x. Então fica x elevado a 3, tá? Não x vezes 3, x elevado a 3. E na outra, a gente tem 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a gente tem, que a multiplicação dos 3 números, 3 vezes 3 vezes 3 é 27, e a multiplicação das 3 letras, x vezes x vezes x, que dá x elevado a 3. Tá? A mesma coisa o 27. 27 também é 3 elevado a 3. Tá bom? Vamos para o próximo. Termos semelhantes. Nós falamos na matemática que termos semelhantes, principalmente na parte de álgebra, são aqueles termos que têm a parte literal idêntica. Vocês estão vendo que todos esses termos aqui, ó, tá? Eles estão mostrando aqui que tem A e B. Mas eles são todos iguais? Não. A parte literal não é idêntica. Nós temos A ao quadrado B, nós temos AB ao quadrado, nós temos A ao quadrado B ao quadrado, nós temos só AB. Então, por exemplo, esse primeiro termo não é semelhante com o último. Por quê? Porque aqui eu tenho B ao quadrado e aqui eu não tenho. Tá? Então, eles não são semelhantes. Semelhantes, parte literal idêntica. Tá? Então, aqui está mostrando as partes literais diferentes aqui, ó. E os termos que são semelhantes. Menos 3/8 de AB ao quadrado é semelhante com 17A ao quadrado B. Olha só, A ao quadrado B e A ao quadrado B. Esse outro termo, 8AB ao quadrado e menos 0,7AB ao quadrado, são semelhantes, inclusive os expoentes, tá bom? Termos semelhantes, letras iguais, inclusive os semelhantes, os expoentes. Não basta, gente, ter as letras iguais. Ah, todo mundo tem AB, então eles são semelhantes. Não são. E não tem como nós juntarmos, que eu vou falar agora, A ao quadrado B com AB ao quadrado. Tá joia? Vamos para o próximo para vocês verem.
Quando os termos são semelhantes, a gente pode agrupar, juntar, somar. A gente pode somar ou subtrair esses termos que são semelhantes, que têm a parte literal idêntica. Nós somamos os valores numéricos, os coeficientes, e repetimos a parte literal. Tá? Isso é chamado de agrupamento. Então, aqui, ó, menos 4,5a ao quadrado AB mais 17a ao quadrado B. Então, preserva esse a ao quadrado B. A operação que nós vamos fazer é apenas com os números. Menos 4,5 mais 17 dá 12,5, tá? Agora aqui a gente tem 28ab ao quadrado, menos 17ab ao quadrado. Então aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, deixa eu até corrigir para vocês que tá errado aqui, tá? Fica menos, ó, menos não, perdão. Fica 11, eu repeti o 7 aqui, ó, fica 11ab ao quadrado. Então, 28 menos 17, 11ab ao quadrado. Peço desculpas aí, fiz a correção aqui. Tá bom? Então, nós somamos ou subtraímos apenas os números. Isso se eles forem semelhantes, ok? Vocês vão fazer o registro, tá, do que foi passado aqui. E em seguida, gente, vocês vão fazer as atividades, os exercícios 4 ao 7. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo, do 4 ao 7 da página 88. Bons estudos para vocês. Vamos lá fazer os exercícios. Não se esqueçam, gente, façam a leitura também do seu livro didático, tá bom? Antes de começar a fazer o exercício. Não esqueçam de fazer o registro da matéria. Bons estudos!